o Não, Eduardo assisti essa. admite que Não, gostou do tarifaço. Simplesmente ele fala que sim. Ele e o Paulo Figueiredo. A princípio, eles tentam ir com a cascata de que eles tinham ouvido falar sobre as sanções e sobre a possibilidade de taxarem o país. Eles sabiam que existia essa possibilidade. Quando foram perguntados, achavam que não era a hora. Foi assim que o Paulo Figueiredo falou, não era a hora, ou seja, teria alguma hora. Eles começam a se enrolar na resposta, depois tentam voltar atrás e quando o Demore tenta apertar e falar, então tinha hora para ter sanção, mas não era agora. Aí ele tenta não confirmar exatamente o que está óbvio nas palavras dele. É assim que joga extremo-direito. Ele não pode ser muito direto, porque se ele for muito direto, ele comete crimes. Mas, basicamente, eles admitem que a sanção, acharam uma boa a sanção, acham uma boa o tarifaço de então, 50%. então Admitem que é uma boa. né, deixa eu ler aqui um trecho de uma reportagem que o jornal O Estado de São Paulo publicou hoje, justamente a esse respeito. O Estadão diz o seguinte, que Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo reconheceram ontem, na segunda-feira, a possibilidade dos Estados Unidos impor tarifas comerciais ao Brasil. E diz que isso de fato foi discutido. Ou seja, discutiu-se o tarifaço em reuniões que eles, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro, participaram com autoridades do governo americano. Os dois, enfim, participaram de reuniões com autoridades americanas onde se discutiu o tarifaço. É o que eu estou Aí em dizendo, né? Tá tudo seguida, bem. aí em seguida, eles defenderam que apenas o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades brasileiras sofressem sanções. Quer dizer, diante de uma discussão sobre tarifaço no Brasil, não. Primeiro vamos aqui resolver o problema do Alexandre de Moraes e de outros ministros que foram sancionados, que estão proibidos de entrar nos Estados Pois Unidos, é. que talvez sofram outras sanções. Os dois reconhecem isso. No entanto, segundo o jornal Estado de São Paulo, e isso está no podcast, eles, Paulo e Eduardo, consideram que a opção de Trump pela tarifa de 50% contra o Brasil foi acertada, foi correta, estava certo, Eu falei. Pois é. entendeu? Na Dudu semana Bolsonaro. passada, na semana passada, isso que também está soando como novidade, mas na semana passada, o Eduardo Bolsonaro já tinha dito isso nas redes sociais dele. Já tinha defendido o tarifaço. A gente tem aí o Alice. Aqui ele dá O um tapa com Dudu. luva de Norma. pelica, né? Falando o seguinte: Orgulhoso. o Brasil é mais complicado para você investir. Ele está fazendo um convite aqui aos brasileiros. Olha, eu estou aqui colocando 50% de tarifa no Brasil por causa do seu presidente, né, do Lula, e por causa principalmente do Alexandre de Moraes. Mas se você, empresário brasileiro, quiser investir nos Estados Unidos, em semanas, tá? Não vai ter preconceito, não. É só vir para cá que em semanas a gente coloca o seu processo adiante. E isso daí realmente faz muito sentido, porque os Estados Unidos é mais fácil do ponto de vista tributário, né, tem mais benefícios, você exporta para praticamente, né, o mundo inteiro, você vai ter acordos de livre comércio com vários países do mundo, com vários blocos do mundo, então realmente é um convite tentador. Então esse tapa com luva de pelica aqui no Brasil. Quer dizer, veja, o Eduardo Bolsonaro, neste vídeo aí, ele fica feito um garoto propaganda do Trump, do governo americano. Olha, vem cá, é muito mais fácil. Ele está convidando empresas brasileiras a se mudarem para os Estados Unidos com muita clareza. Isso não é uma interpretação minha, não. Se quiserem, a gente repete esse vídeo quantas vezes queiram. Ele está convidando, mostrando, olha, aqui é muito mais vantajoso, aqui as coisas são muito mais simples, não sei o quê, papapá. As vantagens de empresas brasileiras se mudarem para os Estados Unidos. Ele não está defendendo apenas o tarifaço, embora no momento desse vídeo ele defende. Ele está falando já sobre, olha, as vantagens de empresas brasileiras se transferirem para os Estados Unidos. Isso vai além do tarifaço. Ele vai além do É, tarifaço. Esse é. é o É patriota. sabotagem total do país.
Esse sabota é o de sábio, todas as esse maneiras. é o patriota que Patriota, se patriota. manda do seu país, se licencia do seu mandato, dá as costas para 900 e tantos mil paulistanos que votaram nele e se manda para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos, de fato, seriam o país ideal para ele viver. Ele nunca escondeu isso. Não esqueçamos que no início do governo do pai dele, do senhor Jair Bolsonaro queria fazer de Eduardo o embaixador do Brasil em Washington. Imagina que embaixador ele seria. Ele não seria o embaixador do Brasil em Washington. Ele seria pago pelo Brasil para, em Washington, defender os interesses de Washington aqui no Brasil. Ele seria o embaixador ao reverso. Quer dizer, nós estaríamos pagando um embaixador em potencial dos Estados Unidos aqui no Brasil. É isso. Era para esse papel que ele se prestava. Não deu. Não deu porque o Senado não deu sinais claros de que não aprovaria a indicação de Eduardo para embaixador do Brasil em Washington. Então, o que é que ele faz agora? Ele se manda para os Estados Unidos, vai lá para a Disney, leva a família, se transfere para o Texas, vai morar por lá. O pai o financia, manda dinheiro para ele se manter por lá, com qual objetivo? De pressionar o governo americano para que o governo americano salve o pai dele, aqui no Brasil dê algum jeito. Aí o Trump deu um jeito, baixou um tarifaço e, e, e numa carta avisa, olha, é o seguinte, tem que parar com essa história aí do Bolsonaro. É porque o Trump morre de amores por Bolsonaro? É apaixonado por Bolsonaro, como o Bolsonaro diz que é pelo Trump? Nada! Por nada! O que o Trump quer é que aqui se eleja no próximo ano um presidente afinado com ele. Afinado com ele. Cara, Eu me lembro que o. vamos ver o vídeo aqui, Hein? vai. Solta o vídeo. Solta Bota, aí, Alice. bota. Solta o Isso, vídeo a gente tem que expor o do. nível de várzea que é Moraes com uma caneta do STF. O ideal seria ele fora do STF. Trabalharei para isto também, tá, Moraes? Então, quando a gente fala que o visto foi só o começo, é porque o nosso objetivo será te tirar da corte. Você não é digno de estar no topo do poder judiciário. E eu estou disposto a me sacrificar para levar essa ação adiante. Não gostou? Coloca o Trump junto aí na investigação, coloca toda a nossa quadrilha aqui do Marco Rubio, etc. E manda a Interpol vir pegar a gente. Porque os seus argumentos, Moraes, são rasos. Foge, Você não consegue nem se expressar direito. Você é medíocre com a caneta na mão. Guga, deixa eu ouvir. Aproveita e coloca isso no inquérito. Vai lá, coleguinha da Polícia Federal, cachorrinho da Polícia Federal que está me assistindo. Deixa eu saber não, irmão. Se eu ficar sabendo quem é você, eu vou me mexer aqui. Pergunta ao tal do delegado Fábio Chó se ele conhece a gente. Ameaçou o couro é duro, a guerra não acabou. Vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Será que o Barroso está? Que não haverá recuo. E o nosso aliado, ele é muito forte. O Trump não vai recuar diante do Alexandre de Moraes. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. Colocarem fim a essa aventura autoritária. Que Deus abençoe o Brasil e que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Veja, o pai desse rapaz, o pai deste garoto, se é possível chamá-lo de garoto, é pelo menos mais esperto do que o filho. É capaz de dizer as coisas mais assombrosas no mundo, do Jair Bolsonaro, e no dia seguinte recuar. Como? Eu não entenderam direito. O que estão pensando? Não, claro, dá tapinha, pede desculpa. Não aconteceu no 7 de setembro, se eu não me engano, de 21, foi quando o Bolsonaro foi lá para aquela célebre manifestação da Avenida Paulista e, diante de uma multidão, chamou Alexandre de Moraes de canalha e disse que já não obedeceria mais às ordens do Alexandre de Moraes. Salve, Alexandre!
três, quatro dias, recuou, passou a falar baixinho, miando, pediu a ajuda do ex-presidente Michel Temer para se reaproximar de Alexandre de Moraes, pediu desculpas a Alexandre de Moraes. Quantas vezes ao longo de 4 anos de governo Bolsonaro a gente não viu Bolsonaro ir e voltar, ir e voltar? Isso é esperteza, pelo menos. Não é fraqueza Claro. necessariamente, não. É esperteza. Se adapta à situação, dá 2 passos adiante, 1 passo atrás, mais 2 adiante, 1 atrás. Esse rapaz não. Esse rapaz é aquele mesmo que antes do pai se eleger, numa palestra lá para uns estudantes, num curso, uma coisa desse tipo, disse: olha, não, fechar o Supremo é fácil. Manda lá um cabo e um soldado e é o suficiente. É, no cabo soldado. Pois é, então ele Uhum, isso mesmo. não, ele vai numa espiral sem retorno. Tanto que se ele voltar ao Brasil, ele sim se arrisca até mais do que o pai a ser É preso verdade. de imediato, por tudo que ele está fazendo. Ele está lá fora, advogando os interesses dele, da família dele, que coincidem com os interesses do senhor Donald Trump no Pois momento. é, O exato. Trump quer, é sim, que se eleja um presidente afinado com ele. E esse presidente, claro, não é o Lula. Por isso que o Trump está usando essa história do Bolsonaro para pressionar o Supremo. E já concluiu que perdeu, não dá. Perdeu, mané. Trump, eu estou falando para você, com a pretensão de estar falando para você. Imagina, você perdeu, mané. Você perdeu, Trump. Porque isso não vai acontecer. O que você está dizendo aí para com o julgamento do Bolsonaro não vai acontecer. O que você está dizendo aí, olha, suspende, ou absolve, ou livra a cara, não vai acontecer. Vai acontecer sua tarifa, se você não recuar. Vai acontecer, claro. Vai ter um grande impacto aqui, vai aqui, mas também nos Estados Unidos. E esse rapazinho aí, ele vai ficar lá, vai talvez, se for o caso, e precisar pedir asilo. E já está dizendo, olha, me garantiram aqui que a Interpol não vai me incomodar. E não vai. É um serviçal do Trump, está lá, tá bom, Claro que não deixa ele vai. lá, não, não custa nada. Agora, o mandato dele é que se expira agora. E a última, quer dizer, no começo era, não, vamos fazer o seguinte, vamos renovar por mais 120 dias a licença do Eduardo. Aí Querem parece que renovar isso. isso mas parece que isso talvez não seja possível. Aí pintou, não, não, vamos fazer o seguinte, ele fica apresentando atestado médico, um atrás do outro, e continua lá. Aí também chegaram à conclusão de que, pô, isso também fica muito escandaloso. Feio. É muita tramóia, é muito escândalo. Tá, então vamos fazer o seguinte: ele fica como deputado lá, podendo votar à distância. Aí a Sensacional. esculhambação, o grau de esculhambação sobe demais. Aí a última coisa que estão tentando, estudando, que eu não sei se vai funcionar, é o seguinte: bom, e se o Eduardo fica lá, mas na condição de secretário especial para assuntos internacionais de algum desses estados, claro, governados por bolsonaristas? Aí estão examinando essa hipótese. Será possível isso? Aí o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que precisa desesperadamente do apoio do Jair Bolsonaro para se eleger senador, e o Bolsonaro está com o pé atrás em relação a isso, porque não confia tanto em Cláudio Castro, É, não confio. já está se oferecendo: olha, não, eu crio uma secretaria especial para assuntos internacionais do Rio de Janeiro, lá para os Estados Unidos, e ele fica lá como meu secretário. Esse é o último truque que eles estão examinando. Não estou dizendo que nem Secretário para esse nos Assuntos anteriores, Internacionais. Sensacional. internacionais do Rio de Que aí tá Janeiro. fora do Brasil mesmo. E Ah, aí, mas e você aí, viu. ele está como deputado, mas enquanto, por exemplo, pela lei americana, se você é um deputado ou senador
e vai ocupar um posto no governo, você é obrigado a abrir mão do seu mandato. Você assume lá o posto, mas não fica. É deputado, mas é ministro. É deputado, mas é secretário não sei de quê. Não. Abriu mão. Aqui não. Aqui o cara se elege deputado, senador, aí vai ser ministro do presidente, aí volta para o mandato que tinha, entendeu? Aqui é Lá mesmo. o grau de esculhambação não é tão grande nesse aspecto como é aqui. O Xandão, ele, ele colocou também, ele mandou bloquear as contas do Eduardo Bolsonaro, agora vai ter dificuldade para receber o Pix do papai. Não tá mais simples assim. Então, o Xandão não é tolo. Ele tá querendo fechar a torneira. O Bolsonaro deu milhões já pro Eduardo Bolsonaro. Mas esse dinheiro não vai sustentá-lo para sempre. Daqui a pouco ele vai precisar de mais. E com as contas bloqueadas, como é que vai chegar o dinheiro lá? Então não está mais tão fácil. Estão querendo, claro, também tem deputado do PT, o Lindbergh Farias, pedindo para parar de pagar todos os salários do Eduardo, além de todos os benefícios que o deputado tem. Está também querendo que o Eduardo seja cassado, tem que caçar o mandato. Se você vai para outro país e desaparece, larga o teu mandato, você é cassado. Tem entre as alternativas para tentar passar pano para o Dudu, além dessa de colocá-lo como secretário especial internacional de algum governo aí aliado ao Bolsonaro para ficar fora do Brasil, ou até mesmo a esculhambação maior de todas, que é você ser um deputado, poder estar fora do Brasil sendo deputado aqui. Esculhambação suprema, até essa querem estão buscando algum meio aí de passar pano pro Dudu, mas ele pode, inclusive, fazerem com ele o que fizeram com o Brasão, que é um meio termo. Chico, e aí, o Dudu Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, essas artimanhas aí para segurar o mandato dele, vão funcionar ou ele vai ser cassado, que é o que deveria acontecer normalmente? Ô, Guga, você sabe que todo mundo que toma posse como deputado federal tem que jurar a Constituição, né? E o Eduardo Bolsonaro, de licença para tratar de assuntos particulares, já começa a grande fraude por aí, desconhece que o artigo 1º, inciso 1º da Constituição, fala que é princípio fundamental a soberania nacional. E também o artigo 4º, que fala dos princípios da República Federativa do Brasil nas suas relações internacionais, o inciso 1º fala da independência nacional, o 3º da autodeterminação dos povos, o 4º do princípio da não intervenção. Ele, deputado federal que jurou essa Constituição e que está licenciado para tratar de assuntos particulares, estava, aliás, a licença venceu domingo, ele está jogando fora, rasgando, traindo a Constituição. De cara é isso. Ele se tornou, nesse autoexílio, um apátrida e assume, com todas as palavras, que está fazendo gestões junto ao governo Trump para prejudicar o Brasil. Isso era caso de cassação sumária e de processo e prisão. Vá lá, respeite-se o direito de defesa. Agora, ele está reiterando nisso, ataca o Supremo, ataca a Polícia Federal, ataca o governo eleito, aliás, na mesma ocasião que ele, no primeiro turno. Eles nunca questionam a eleição dos deputados e dos governadores, só da presidência da República e só no segundo turno. A fraude foi de um turno para outro, na cabeça doentia dessa gente. Então, olha, o Eduardo, para mim, não é mais deputado, eu não imagino ele voltando à Câmara, já que ele presta continência aos Estados Unidos, o American Way of Life é a norma de vida dele. Papai ajuda, deu uma mesada de 2 milhões de reais e disse que agora não tem mais, tem que se virar. Aí eu soube hoje, peço que vocês me confirmem, que o governador do estado do Rio de Janeiro, e não foi mandatado para isso, o Cláudio Castro, quer empregá-lo como
representante do governo do estado do Rio de Janeiro lá no exterior, que com isso ele poderia renovar a licença dele, continuaria como deputado, vale dizer, com uma imunidade parlamentar, que o Ramagem, por exemplo, também réu por golpismo tem, queriam estender a todos os outros, não deu certo. Enfim, olha, eu nunca vi na minha longa história de vida, tão longeva quanto a sua, Ricardo, eu nunca vi tanta traquinagem, tanta malandragem, tanto desrespeito ao grau mínimo de civilidade, tanto enxovalhamento da nobre atividade chamada política. Esse clã e seus seguidores estão assim na lama total, absoluta. Isso é inaceitável. É preciso tentar conter. O outro está refugiado já, como a Carla Zambelli, esse Eduardo. E o Jair não tem muito jeito, não. Ele vai aí se defender, o processo está dentro da legalidade absoluta, mas, ao fim e ao cabo, setembro, outubro, a condenação de prisão virá, eu tenho certeza, porque há um excesso de provas até. Agora, Chico, mas pelo que você conhece da Câmara dos Deputados e do ambiente ali e das composições políticas, você acha que o Eduardo vai conseguir salvar o mandato dele, ainda seja por esse truque de virar um empregado do governador do Rio de Janeiro, seja por qualquer outro truque que se aplique ali dentro, ou não haverá possibilidade disso? Ô, Noblar, Ricardo, eu já vi iniciativas lá de deputados do PL, chamado de Partido Liberal, que não tem nada a ver com o PL das origens, lá do Álvaro Vale, ele agora é um partido bolsonarista, e o Valdemar Costa Neto, que também não era dessa linhagem aí. Da má política, digamos assim, mas ele também aderiu por oportunismo eleitoral, já que a extrema-direita no Brasil hoje tem voto, reconheçamos. Bom, já propuseram ampliar para mais 120 dias a licença para tratar de assuntos particulares. Já propuseram a doença autodeclaratória. Acredite, o cara não precisa de atestado médico, não. Diz que está dodói e pronto, fica licenciado o tempo que quiser. E o absurdo dos absurdos. Já propuseram o exercício remoto de mandato, ou seja, você pode ir para Singapura, você pode ir para o Afeganistão, você pode ir para o United States of America, qualquer estado dos Estados Unidos, e continuar sendo deputado pelo Brasil, só participa remotamente. É um escândalo, mas eles têm coragem de apresentar isso, só que, ao que me parece, embora a direita conservadora tenha a maioria na Câmara e no Senado do Brasil, nem tudo passa. Aí é um pouco abusar dos limites que essa gente retrógrada, de alguma maneira, tem. Mas eles estão propondo isso. Não acho que isso vá resolver, mas vão tentear, manter, enrolar, embromar. Vai depender da pressão da opinião pública. Mas vão tentear, manter, enrolar, embromar. Vai depender da pressão da opinião pública. Porque eu acho que os 700 e poucos mil eleitores de Eduardo Bolsonaro, do estado de São Paulo, ele que é carioca, como o Guga lembrou bem, eu conheci esses meninos pequenininhos, acredite, que o meu primeiro mandato parlamentar foi junto com o Bolsonaro, ele se elegeu vereador pelo Rio de Janeiro, como eu também. E tinha o chaguismo, você lembra bem, né, Ricardo? Ele tinha aquele sistema fisiológico, tinha vereador lá com 150 assessores, é verdade. E era uma lambança total. E nisso o Jair, jovem deputado, vereador de extrema-direita, já na época, sempre foi, né? Mas ele também se insurgiu.